Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui quem fala é o Matheus, e essa aqui é a primeira de uma série de aulas onde a gente vai entender do zero e na prática como usar o GraphQL. Mas antes da gente partir para o código, primeiro eu quero te explicar qual é o problema que ele resolve, e para isso vamos imaginar um cenário onde a gente tem uma API REST, um front-end web, e aí dentro desse front-end a gente tem uma listagem de usuários. Para popular essa listagem, a gente faz uma requisição GET para endpoint/users, e a API retorna um array de objetos contendo todos os dados de todos os usuários. Mas e se lá no nosso front-end, a única informação que a gente realmente usa dessa request aqui forem os names desses usuários? Então, se a resposta fosse mais ou menos nesse formato aqui, já resolveria a nossa vida, já seria mais do que suficiente. E é exatamente isso que o GraphQL permite que a gente faça. Ele dá a autonomia de que quem está fazendo a requisição, seja um front-end web, mobile ou uma outra API, peça para o back-end apenas os campos que ele vai precisar. E aí, a partir disso, o back-end, né, o GraphQL, ele retorna apenas essas informações. Ele não vai voltar e-mail, rede social, Instagram e por aí vai. Ele vai retornar apenas os names, que foi o que a gente pediu. E aí você vai me falar, pô, Matheus, mas qual que é o problema de eu simplesmente ignorar essas informações aqui que eu não estou usando? Enfim, qual que é a vantagem disso? Bom, vamos lá. Se a nossa aplicação estiver rodando, por exemplo, numa infraestrutura da AWS, que é pay-per-use, ou seja, a gente paga por quantidade de recursos que a nossa aplicação está usando. E um desses recursos ele se chama tráfego. O tráfego é a quantidade de dados, entenda dados como sendo bytes, que a gente trafega na nossa rede. Bom, e se você não sabia, agora você vai ficar sabendo, caracteres eles são bytes. Não necessariamente um caractere representa um byte, tem algumas variantes nisso, mas, via de regra, caracteres, né? Quanto mais caracteres a gente manda dentro de uma resposta de requisição, mais dados a gente está trafegando de output. Então a gente está aumentando o custo do da nossa aplicação. E aí, se a gente não está usando esses dados, a gente está aumentando o custo à toa, então a gente está jogando dinheiro fora, literalmente. E aí, isso tem um nome, isso se chama overfetching, né? Que é isso que eu acabei de explicar, que é quando a gente trafega mais dados do que o cliente ele precisa. E aí que o GraphQL reina, vamos dizer assim. Vamos ver como é que isso funciona. Então, vou abrir aqui o terminal. Vou rodar o comando yarn init -y para a gente inicializar o package.json e a gente vai instalar dois carinhas, o Apollo Server e o GraphQL. Então, enquanto ele vai instalando aqui, vou criar uma nova pasta chamada src e um arquivo index.js dentro dela. Vamos lá, vamos só esperar ele instalar. Instalação finalizada, agora a gente vai fazer o seguinte, vou criar uma const que desestrutura de lá dentro do meu Apollo Server, então Apollo Server, dois carinhas. O primeiro deles é o próprio Apollo Server e o segundo é o GQL. Agora eu vou criar aqui uma const typedefs que vai receber GQL e uma outra const resolvers que vai receber um objeto vazio. E aqui embaixo a gente vai inicializar uma instância do Apollo Server, então new Apollo Server, que recebe um objeto no construtor e dentro desse objeto a gente envia typedefs e resolvers. Beleza, que são essas variáveis que a gente acabou de criar. E agora a gente start esse servidor com um server.listen e aí depois que ele estiver rodando eu vou pegar o URL de onde ele está rodando e vou dar um console.log. Deixa eu pôr um emojizinho aqui que eu acho mó legalzinho. Então server started at e a URL onde ele está rodando. Beleza, salve isso aqui, só que se a gente tentar executar agora, ó, ele vai dar um erro. Por quê? Porque primeiro a gente precisa definir o esquema do GraphQL, quais são os tipos que a gente tem dentro dele. O que é esquema, Matheus? O GraphQL ele é todo tipado, a gente precisa dizer para ele quais são os recursos, ou seja, quais ações o usuário pode executar dentro da nossa API, ou seja, criar usuário, editar usuário, deletar usuário, enfim, de fato os recursos, como eu acabei de falar, e quais retornos esses recursos vão ter. Relaxa, a gente já vai entender isso. Vamos só dar um passo atrás antes e entender como isso funciona dentro do REST. Lá no REST, quando a gente faz, por exemplo, uma requisição POST para uma API, a partir do método HTTP, a API ela identifica que, beleza, é uma requisição POST, então eu preciso criar alguma coisa. E o que eu preciso criar? Aí ela identifica o que ela precisa criar através do endpoint. Então, se a gente está fazendo uma requisição POST para o endpoint /users, a API ela sabe que ela precisa criar uma entidade user, ela precisa inserir um novo registro de usuário. Simples assim, né? Só que aqui dentro do GraphQL as coisas mudam completamente. A primeira coisa que a gente tem que entender, deixa eu só fechar isso aqui, é o seguinte, no GraphQL toda request é post, então a gente não tem mais get, put, patch ou delete. Não existe mais isso. Toda requisição GraphQL é post. E além de toda requisição ser post, toda request bate no mesmo endpoint, que por convenção a gente chama de /GraphQL. Aí você vai me falar, pô, Matheus, mas então como é que a API ela sabe o que ela precisa fazer, qual recurso ela precisa tomar? A gente faz isso através do que a gente chama de carry e mutation.
a gente sempre que quiser obter uma informação, ou seja, você quer listar usuários ou você quer pegar as informações de um usuário específico, a gente usa uma query. Então, fazendo um paralelo com o REST, ela seria o método GET. Então, a gente quer obter dados. Então, query é para quando a gente quer obter informações. E aí, seria o paralelo, como eu disse, com o REST, o método GET. Já a mutation, como você deve imaginar, é quando a gente quer manipular dados. Então, manipular dados. De novo, paralelo com o REST, método HTTP post, put, patch ou delete. Simples assim. E aí isso aqui é simplesmente, né, essas carries e essas mutations, elas são apenas strings que a gente manda dentro do corpo da nossa requisição post. Só isso. A gente vai ver daqui a pouquinho, né, como é que a gente executa uma carry, por exemplo, que é o que a gente vai fazer nessa aula, né, a gente vai fazer o nosso primeiro Hello World. Mas antes da gente ainda fazer esse Hello World, a gente precisa entender mais um conceitinho que são os scalar types. Os scalar types são basicamente os tipos primitivos que a gente tem. Então a gente tem string, a gente tem int, boolean, float e um tipo especial que é do GraphQL, que é o ID, que eu chamo de IDzão, que a gente vai ver nas próximas aulas, então não se preocupa com isso aqui agora, só tô te falando que ele existe. Muito bem, e agora como é que a gente escreve então, por exemplo, uma carry para retornar esse hello world que eu acabei de falar que a gente vai fazer? Então aqui dentro da nossa typedefs, dentro de DQL, a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar um type carry, tá? Isso daqui é um nome reservado do GraphQL, a gente vai ver que depois a gente vai continuar usando type e alguma coisa, mas carries e mutations são nomes reservados do GraphQL, precisa estar escrito exatamente assim, beleza? E se você não tiver com o syntax highlight aqui, né, não tiver ficando coloridinho assim, tiver no formato de string, é só você vir aqui nas extensões do VS Code, pesquisa por GraphQL e instalar essa primeira que vai aparecer aqui, beleza? Que daí já vai resolver esse problema. Beleza, então eu vou criar aqui uma carry chamada hello, e essa hello ela vai retornar para mim uma string. Acabou, só isso aqui. E aí, como que eu digo para o GraphQL, quando o usuário fizer, né, a requisição pedindo a carry hello, qual função que ele precisa executar aqui dentro do meu código? É através dos resolvers. Então, ele vai fazer um mapeamento de objeto de 1 para 1 entre os resolvers e entre o esquema do GraphQL. Então, vamos lá, mapeamento de 1 para 1. Guarda essa palavra. Ó, a gente tem uma carry. Então, aqui dentro a gente também tem uma carry. Essa carry, ela é um objeto. Então, a gente chama um objeto. Dentro desse objeto, a gente tem o hello. Então, eu tenho o meu hello. E aí, esse hello é uma função, que daí é a função que o GraphQL vai executar. E essa função aqui, ela precisa retornar exatamente a mesma coisa que a gente está mandando aqui dentro do esquema. Então, aqui a gente disse que hello retorna uma string. Então, aqui eu vou colocar um hello world. Simples assim. Salvo isso aqui e vamos executar agora. Então, abro aqui o meu console. Vamos lá, node src/index.js. E olha só, server started at localhost 4000. Vou abrir isso aqui no browser. E olha só, ele já carrega pra gente o Playground. O Playground é basicamente onde a gente vai testar a nossa API. Então, fazendo, mais um paralelo com o REST, é meio que impossível eu não fazer esse tipo de comparação, seria o Insomnia, o Postman e coisa assim. Matheus, eu não consigo testar a API GraphQL lá? Você consegue, né? Porque, como eu disse, o GraphQL ele é só requisição post e dentro do corpo da requisição a gente manda a instrução. Não é nada mais que isso, ele não tem um protocolo mirabolante nem nada do gênero. Só que a gente vai usar aqui o Playground por dois motivos. O primeiro deles é que ele tem um IntelliSense. Então, olha só, se eu digitar aqui carry, ele já me deu a sugestão de carry. Se eu abrir chaves aqui e apertar Ctrl espaço, olha só, a carry que a gente criou lá dentro, o hello, ele já tá me dizendo que eu tenho ela disponível aqui, e aqui embaixo ele me dá até o tipo de retorno, tá vendo? Ó? Então, carry hello, retorna uma string. Se eu mudar para esquema, ó, ele já mudou aqui o tipo de retorno. Então, clico aqui, seleciono a carry hello, executo, e olha só, hello world. Então, já conseguimos criar a nossa primeira carry aqui dentro do GraphQL. E a segunda coisa muito legal aqui do Playground é o seguinte, ele gera automaticamente pra gente uma documentação. Então, se a gente vier aqui nessa abinha Docs e clicar nela, olha só, todas as carries e mutations que a gente escrever dentro da nossa aplicação, elas vão ficar listadas aqui automaticamente. Se a gente clicar dentro dela, ó, eu sei que hello retorna um string, e aqui dentro eu tenho até uma descrição do que é uma string, né? Então aqui ele diz que é um scalar type, blá 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 blá. Beleza? Bem legal, né? E aqui embaixo a gente também tem o esquema, né? Que daí é o código mais cru da nossa aplicação. Como eu disse, todos os tipos que a gente cria dentro do GraphQL a gente chama de esquema. Então, tudo que a gente coloca dentro desse DQL aqui, a gente chama de esquema, e isso vai ficar tudo listado aqui também, mas provavelmente você nem vai usar essa aba aqui, você vai usar mais a docs mesmo. Beleza? Galera, por essa aula é isso, então a gente teve esse primeiro contato com o GraphQL, era a minha ideia desde o começo, então a partir da próxima aula a gente vai começar a entender como desenvolver uma API de verdade com esse negócio. Então, eu te vejo lá, até a próxima.